Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro, está em Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Meus irmãos, nós estamos acompanhando esse evangelho assim muito prático, muito vivo, que sobretudo nos fala sobre a importância de nós estarmos atentos para não cairmos na tentação do ter, do acumular bens, do colocar a nossa segurança naquilo que passa. Mas antes disso, diretamente, chama a atenção o fato de que, no meio da multidão, um homem se apresenta diante de Jesus, pedindo para que Jesus ajude na distribuição de bens, da herança dele como irmão. E é interessante, no meio de toda aquela multidão, esse homem eleva a sua voz, chama a atenção, e naquela oportunidade que ele tem de estar diante do próprio Cristo. O que ele apresenta? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele apresenta uma preocupação que ele tem em relação à sua herança. E Jesus chama a atenção dele dizendo: Olha, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? Isso nos faz meditar sobre o seguinte: o que nós temos colocado como prioridade naquilo que nós apresentamos para Deus quando estamos diante dele? Numa oração, numa missa, num terço. O que tem sido prioridade para nós? Esse homem aqui do Evangelho, será que realmente a principal coisa na vida dele, na oportunidade que ele tem de estar diante de Cristo, é pedir que Cristo ajude na distribuição da herança dele? Infelizmente, essa não é uma realidade incomum. Muitas pessoas só procuram a Deus quando tem alguma necessidade material, alguma questão de saúde, ou alguma questão relacionada a dinheiro, a emprego, a uma prova, a um concurso, a um vestibular. Será que isso é realmente o principal? Assim, talvez até caiba a gente colocar isso, mas quando a gente não tem uma vida de oração pulsante, quando não estamos diante de Deus todo dia pedindo a nossa conversão, a nossa ressurreição, a nossa santificação, meditando para que a palavra de Deus venha atuar sobre nós e gerar real conversão na nossa vida, será que se falta isso para a gente, faz sentido a gente, tendo a oportunidade de estar diante de Deus, apresentar para Ele coisas menores? Eu não digo que são coisas sem importância, mas o que são essas coisas comparadas à nossa conversão, à nossa salvação, à luta pela salvação e pela conversão de outras pessoas?
Será que nós temos essa hierarquia, esse senso do que é mais importante, do que vem depois, e do que vem depois, e do que vem depois? Será que a gente gasta o nosso tempo com Deus somente com coisas menores, com coisas que passam? Às vezes a gente pode, até como muitas vezes acontece por aí, transformar esses nossos momentos de buscar a Deus em pura superstição. Eu busco a Deus somente para conseguir algo em troca. É interessante que o Pai Nosso, Jesus nos ensina, os primeiros pedidos do Pai Nosso não são para nós, e nem são para nossas necessidades materiais. É: santificado seja o vosso nome, ou seja, que o nome de Deus seja conhecido, seja glorificado em todos os lugares. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou seja, que seja feita a vontade de Deus. Enfim, os primeiros pedidos do Pai Nosso não dizem respeito a necessidades individuais que nós temos. Com isso, Jesus nos ensina qual é o jeito correto de nos relacionarmos com Deus, de nos colocarmos em oração, de cultivarmos uma verdadeira espiritualidade. O que nós temos colocado como prioridade na nossa oração, no nosso contato com Deus? É realmente aquilo que é mais importante ou não? E segundo, a mensagem central do Evangelho de hoje: o risco do apego aos bens materiais. Como esse homem da história que Jesus conta, que coloca toda a sua confiança nos seus celeiros, no seu trigo, em quanto de bens materiais ele tem. É o risco que acontece na vida de muitas pessoas. Tudo bem, vou me preocupar com as coisas de Deus quando a minha vida material estiver toda resolvida. Ou sempre me preocupo em primeiro lugar com os bens materiais, como se nisso estivesse a minha verdadeira segurança. É óbvio que nós precisamos trabalhar, nos esforçar, e por aí vai. Porém, o que é o principal? Será que nós estamos buscando os bens materiais esquecendo daquilo que é o principal? Esquecendo da vontade de Deus, da nossa conversão, da salvação nossa e das outras pessoas? Será que nós temos colocado toda a nossa confiança em coisas que passam? Às vezes são coisas até medíocres mesmo, é uma roupa, é uma viagem, é um status. Esse status me dá a segurança. Palhaçada. Essa função que eu ocupo me dá uma grande segurança frente às outras pessoas. É porque você é uma pessoa muito insegura e precisa disso. E precisa desse status, e precisa dessa função, e precisa desse bem material que passa. Muitas vezes essas coisas camuflam, escondem a nossa própria insegurança, a nossa própria fraqueza pessoal. Vamos meditar hoje sobre isso, que o Evangelho seja uma luz jogada sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, para que a gente possa realmente fazer com que a palavra de Deus hoje, mais uma vez, se encarne na nossa vida, trazendo muita luz e gerando realmente conversão e ressurreição. Quais são os apegos que eu tenho a coisas passageiras? Do que eu preciso me libertar? Será que eu estou colocando a minha confiança em coisas que passam? Será que eu estou colocando o meu coração no lugar certo? A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que eu tenho falado mais ultimamente? Lamentações, coisas sem sentido, coisas que não têm importância. É só isso que sai da minha boca? Será que isso fala algo sobre o meu coração? E quando nós nos colocamos diante de Deus, o que vem em primeiro lugar? Será que nós temos uma noção do que vem em primeiro lugar, em segundo, em terceiro? E estamos agindo de acordo com isso, com essa verdade? Enfim, meditemos, rezemos e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.